Olá pessoal, obrigada por acessar o canal Lela Orca. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Fábio Maia vem com um vídeo muito bom. Poluição dos mares e os riscos da extinção das tartarugas marinhas por conta dos nossos hábitos, de não cuidarmos do nosso lixo devidamente. Utilizem esse vídeo para sensibilizar outras pessoas na construção de uma consciência responsável e ambiental para a preservação do planeta Terra. Novas gerações agradecem. Vamos conferir o vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu me chamo Fábio Correia Maia e a nossa aula de hoje irá abordar a seguinte temática: poluição dos mares e a extinção das tartarugas marinhas. Bom, esse é um assunto extremamente importante e que deve ser debatido amplamente. Desde a origem da vida, os oceanos eles têm desempenhado um papel imprescindível não somente para o homem, mas também para o planeta. E ele é o lar de mais de 80% dos seres vivos. E por isso, entender melhor essa biodiversidade marinha é importante para a conscientização ambiental e também, é claro, a preservação do equilíbrio do planeta. Um dos papéis essenciais desempenhado pelos oceanos é a questão da manutenção da vida no planeta. Haja visto que eles são responsáveis pelo regulamento da temperatura, também pela produção de grande parte do oxigênio existente, além, claro, de abrigar cerca de 80% das espécies, como foi citado anteriormente. Os oceanos também eles têm grande importância quando falamos da parte econômica, pois o mesmo fomenta a cada ano centenas de milhões de toneladas de pescados, sendo a principal fonte de proteínas para milhões de pessoas. Porém, toda essa diversidade de organismos, juntamente com a importância ecológica, climática, econômica, os oceanos estão sofrendo com a ação do homem e, consequentemente, com as inúmeras espécies que já foram, estão ou correm risco de serem extintas. Quando falamos de poluição dos oceanos, podemos citar inúmeros motivos. Entre eles, nós temos o aquecimento global, que consequentemente aquece mais as águas, o despejo de dejetos nos oceanos, como por exemplo os esgotos, mas tem um especificamente que está afetando demais a vida marinha, que é o descarte irregular de plásticos. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa na Nature que diz que 80% do lixo encontrado nos oceanos refere-se a plástico, principalmente sacolas e garrafas. E muitas vezes esse plástico ele é consumido pelos seres vivos, que chegam a confundi-los com alimentos. E entre as espécies que estão mais ameaçadas estão as tartarugas marinhas, que muitas vezes, como falei anteriormente, elas ingerem resíduos de plásticos ou até mesmo entrelaçam com restos de redes e acabam morrendo por asfixia, enforcamento ou inanição. E em todo o planeta, nós temos 7 espécies de tartarugas marinhas, e 5 delas vivem aqui na costa do Brasil. A origem das tartarugas marinhas. Bom, há 220 milhões de anos surgiram os primeiros tartarugas do planeta. Esses quelões derivados de ancestrais terrestres passavam a maior parte do tempo na água. E as tartarugas têm como características o casco protetor, que é formado pela fusão de costelas e vértebras, e ele é coberto por placas de queratina. Porém, as tartarugas marinhas, elas surgiram há cerca de 110 milhões de anos atrás, no período da deriva dos oceanos. E devido ao casco protetor delas, as tartarugas resistiram aos seus maiores predadores. E claro, consequentemente, adaptaram-se às geomorfologias diferentes dos habitats. Aqui eu trouxe para vocês uma das espécies de tartarugas. Inclusive, essa chamada de tartaruga cabeçuda, ela vive no Brasil, ela é encontrada no Brasil.
E ela é da espécie careta careta e assim ela se diferencia das demais devido à morfologia dela, da cabeça, que como é possível observar na imagem, ela é grande em relação ao seu comprimento. E em seus primeiros anos de vida, elas alimentam-se em associação com bancos de sargaço, em áreas pelágicas, e assim, anos depois, elas migram para as áreas mais raras e passam a alimentar-se de organismos bentônicos. E ela é uma das espécies que estão seriamente ameaçadas de extinção. E aqui nós temos mais uma espécie, ela também vive no Brasil, encontrada no Brasil, que é a tartaruga de peixe. Ela é uma espécie que vive em recifes de corais e também em áreas mais rasas, sendo raramente encontradas em grandes profundidades. Ela está presente principalmente em áreas tropicais. Na questão do tamanho dela, ela mede cerca de 114 centímetros de comprimento e chega a pesar até 150 quilos. Ela tem um ciclo de vida bem longo e assim a maturidade sexual dela só é atingida com 25 anos de idade. Quando é possível observar a imagem, a carapaça da tartaruga de peixe ela é marrom amarelada e é formada por 4 placas laterais. Na questão da alimentação delas, elas se alimentam de vários tipos de animais, entre eles estão os crustáceos, os moluscos e os quinidários. E uma preocupação muito grande em relação à reprodução delas é que a cada 1.000 filhotes, apenas um atinge a maturidade. E assim, muito por conta da grande quantidade de predadores e também, é claro, pela ação humana. E vamos para mais um exemplo. Essa aqui ela é a tartaruga de couro. E ela é considerada a maior espécie de tartaruga marinha que existe. Como observamos na imagem, a carapaça dela possui coloração preta ou cinza, com pequenas manchas brancas. Essa carapaça dela é formada por pequenas placas ósseas, que se assemelham ao couro. E é por isso que ela é chamada de tartaruga de couro. Na questão da alimentação, elas se alimentam de zooplâncton e salpas também. E algo curioso é que elas consomem diariamente o equivalente ao seu próprio peso. E o ciclo de reprodutivo delas ocorre de forma periódica, de 2 ou 3 anos. E em cada ciclo reprodutivo, elas podem desovar até 7 vezes, sendo produzidos nesses ciclos até 100 ovos em cada. Mais uma espécie de tartaruga marinha que vive no Brasil, que são as tartarugas verdes. Ela vive em zonas subtropicais e também tropicais. É, Na questão da morfologia dela, ela contém 4 pares de placas justapostas em sua carapaça. E quando elas são adultas, elas podem chegar a 115 centímetros e pesar até 220 quilos. Mas é importante lembrar que quando ela tem essa coloração verde, mas quando pequenas ainda, a coloração delas assemelha-se mais ao preto. E a alimentação dela é onívora, porém, quando elas atingem a fase adulta, elas se tornam herbívoras, passando a se alimentar de águas marinhas. Sobre a reprodução delas, elas realizam de 1 a 11 posturas em um intervalo de 10 a 13 dias. E após a temporada de reprodutiva, elas podem ficar até 3 anos sem pôr ovos. Entre as tartarugas marinhas que existem no Brasil, nós temos, no caso, a última, que é a oliva. Ela é considerada a menor de todas as espécies de tartarugas marinhas. E o comprimento dela tem cerca de 68 centímetros apenas. E ela é encontrada em bacias oceânicas subtropicais e também tropicais. As mesmas elas se alimentam de peixes, moluscos, crustáceos e também águas-vivas. E no caso das tartarugas olivas, o macho difere da fêmea. No caso, a imagem à esquerda nós temos a fêmea, e à direita nós temos o macho, que possui caudas mais grossas e compridas para ajudar na copulação. Nós vimos até o momento as 5 espécies de tartarugas marinhas que vivem no Brasil.
e tem mais duas, no total de 7, que não são encontradas aqui. E uma delas é a tartaruga de Kemp, que ela é uma das espécies mais raras de tartarugas marinhas que existem. E ela habita as águas do Oceano Atlântico e também pode ser encontradas no Golfo do México e na Flórida. A tartaruga de Kemp, ela é bem pequena, alcançando de 58 a 70 centímetros de comprimento e chegando a pesar entre 36 e 45 quilos. E se observarmos a imagem, elas têm membros anteriores semelhantes a barbatanas e um bico. Esse bico ele é uma boca adaptada para a caça subaquática. Quando se trata de alimentação, elas se alimentam basicamente de molúsculos, peixes, algas e também ouriços do mar. E a época de reprodução delas ocorre entre abril e agosto. Até o momento nós vimos 6 espécies de tartarugas marinhas. E agora nós vamos ver a última, no qual é a tartaruga australiana. E ela é uma espécie de tartaruga marinha endêmica, ou seja, ela é própria de uma determinada região. E se comparada às demais que nós vimos, ela é relativamente pequena, chegando a medir apenas 1 metro de comprimento. E a alimentação delas é feita basicamente através de algas, de vertebrados marinhos e também de peixes. E na questão da reprodução, a cada postura dela, o número de ovos é extremamente pequeno, com intervalos geralmente de 16 e 17 dias. E como vimos até o momento, o ciclo de reprodução das tartarugas, elas diferem. E alguns são com uma taxa de natalidade extremamente pequena, e outras, esse intervalo entre o ciclo de reprodução são extremamente grandes. E claro, isso tudo é somado ao fato de que todo dia milhares de toneladas de lixo são descartadas nos mares, não só as tartarugas marinhas, mas também como outras milhares de espécies estejam ameaçadas de extinção. E hoje em dia, como falamos de preservação do planeta, não tem como não passar por preservar os oceanos. Haja visto que eles são extremamente importantes para o funcionamento do planeta, não só na questão econômica, como nós vimos, na questão de ambiente para os seres vivos, mas também na questão de regular a própria temperatura do planeta. Então vamos preservar o nosso planeta, vamos preservar os nossos oceanos também. Essa foi um pouquinho da nossa aula de hoje. Espero que essa questão da preservação dos oceanos, da vida marinha que está extremamente ameaçada de extinção, tenha ficado um pouquinho mais claro. Meu muito obrigado e até a próxima.